Quero agradecer a Deus a oportunidade mais uma vez estar aqui com os irmãos da igreja virtual. Deus abençoe a vida de cada um, também Jeremias e a Jocely, que estão na frente deste trabalho. E Deus abençoe a vida de vocês. Foi-me solicitado para trazer a segunda parte da mensagem que ministramos anteriormente sobre as coisas de menino, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 11, que ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. E para nós recapitular algumas coisas, essa palavra é muito forte, porque Paulo estava se direcionando à igreja de Corinto como se eles fossem ainda meninos na fé, que eles não tivessem evoluído. É como se um adulto tivesse vivendo, ou melhor dizendo, um menino estivesse vivendo dentro de um corpo de adulto. E a evolução espiritual faz parte da existência da fé. Nós devemos evoluir, porque o ministério, as coisas de Deus são profundamente sérias. E uma criança, na qualidade, nas condições de criança, ela não consegue ver a seriedade do reino de Deus. E para que as coisas maiores cheguem na nossa mão, é necessário uma evolução. Como nós olhamos humanamente, um pai não irá dar um carro ou uma moto na mão de uma criança para ela dirigir, porque ela não tem a capacidade de compreender as consequências do risco que é ter um veículo, algo de grande valor em suas mãos. E os danos colaterais que esta criança pode fazer com que outras pessoas venham sofrer. E assim é o reino de Deus. Seria uma inconsequência dos pais entregar um carro na mão de uma criança. E também no reino de Deus seria uma inconsequência Deus entregar algo maior para uma criança que ainda não desenvolveu, que ainda não passou pelas experiências, que ainda não desenvolveu a sua mente. E Paulo estava dizendo isso para a igreja de Corinto. Eu hoje não vivo mais como menino, já larguei as coisas de menino. Estou partindo para um outro nível. E às vezes queremos que Deus faça algo na nossa vida, faça algo no nosso ministério, faça algo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa casa. Mas Deus está olhando para dentro de nós, está vendo ainda o comportamento de menino. E é terrível. Vocês já viram um adulto puxando um carrinho vestido como uma criança? É algo bizarro, é algo desproporcional. E assim, às vezes, Deus olha para nós e olha para dentro de nós. Deus quer nos confiar algo maior, algo grande, algo poderoso. Mas Ele está vendo dentro do ser humano coisas de menino. E não consegue levar a obra, o ministério de Deus a sério. A gente vê muitas vezes obreiros, pessoas que estão na frente de um trabalho, se comportando como menino. Mulheres que estão na frente de um trabalho como círculo de oração, como cuidando do diaconato, e etc. Tantas funções, área kids, em determinadas áreas da igreja, e as pessoas estão se comportando ainda como meninos, como meninas, na presença de Deus. E a psicologia, ela fala de vários comportamentos
de uma criança ou vários problemas que uma criança causa ou de uma criança por ela ter esse comportamento. Eu quero falar rapidamente com os irmãos aqui. Talvez eu não consiga falar de todos os problemas. Existem 10 problemas de uma criança, o que essa criança causa pela sua mentalidade, pela sua incapacidade de compreender as coisas. E você vai identificar isso, e talvez esta palavra eu tenho certeza que vai mudar a tua mente, para que você não leve mais as coisas como meninos, mas assim como adultos maduros que podem receber uma palavra forte de correção, de orientação, de direcionamento para uma evolução espiritual. O primeiro problema que uma criança tem é de falar muito. O primeiro problema que uma criança tem é falar demais, é não saber ouvir, é não saber escutar, é não saber absorver a informação para depois falar. E às vezes a gente vê muitas pessoas que falam demais, mas elas não sabem ouvir. Elas querem ser ouvidas, mas elas não ouvem. E por não ouvir direito, por não ter a capacidade de absorver, de ouvir, elas acabam não obtendo conhecimento. O segundo problema, elas brigam muito. Você já viu uma criança que às vezes ela tem um brinquedo que ela não usa, mas chegou outra criança e ela toca naquele brinquedo e ela já começa a brigar. Então, essa criança, ela tem uma capacidade de achar que as pessoas estão pegando as coisas dela e começa a brigar demais, começa a não compreender o que está acontecendo na situação. E a gente vê muitas vezes no ministério pessoas brigando por cargo, por posições, e não é isto o reino de Deus. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu direcionamento, cada um tem o seu ministério, a sua área, mas as pessoas ficam brigando por coisas pequenas. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Então, se temos que brigar, é brigar no mundo espiritual, para que Satanás solte as almas, para que o reino de Deus ele cresça, ele evolua, ele desenvolva. O quarto ponto de uma criança, ou melhor dizendo, o terceiro ponto de uma criança, toda criança ela é ciumenta. E o ciúme é uma falta de competência. E a gente vê isso muito nas coisas no reino de Deus. Pode ver, às vezes você chega numa casa e tem uma criança e aí a criança começa a ficar em cima do pai, em cima da mãe, ou quando tem uma outra criança, ela fica disputando, achando que estão tomando o lugar dela, ciúmes. Isso impede a pessoa de crescer, de desenvolver, de evoluir. Se você está identificando essas coisas que eu estou falando rapidamente, eu não posso falar detalhadamente, mas se você está identificando isso na sua vida, se você tem ciúme de alguma coisa, você ainda está se comportando como um menino. E o ciúme é uma falta de competência. E o quarto ponto, gosta muito de brincar. É muito forte. Fizeram uma vez um experimento, colocaram umas crianças no meio de serpentes e as crianças estavam brincando com as cobras porque elas não tinham uma compreensão do perigo e as crianças brincam demais. Então a gente vê que quando uma pessoa ela é menino ou menina na fé, ela brinca até mesmo com as coisas de Deus, ela não tem uma compreensão da seriedade do mundo espiritual.
A igreja, as áreas e o ministério da igreja, da palavra, não é para meninos, mas para homens adultos, maduros, porque estamos lidando com algo sério e profundo. As pessoas não têm compreensão do perigo. Às vezes pessoas se levantam contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, contra alguém que Deus ungiu. E somente quem ungiu pode tratar com essa pessoa que foi ungida. E às vezes nós vemos pessoas se dando mal, sofrendo as consequências porque estão tocando em algo que elas não compreendem. E assim, em determinadas áreas, você está lidando com almas, é algo profundo, não é simplesmente você ir lá fazer alguma coisa de qualquer jeito. Você está lidando com almas, está lidando com vidas. Então as pessoas precisam compreender a seriedade do reino de Deus e o quanto as coisas são sérias. Você vê uma criança, às vezes, até colocar um garfo, uma colher na tomada, porque elas não compreendem o perigo que é. E por que você acha que Deus vai colocar algo na mão se a pessoa não está compreendendo a seriedade daquilo? Mas vamos para frente. Quinto ponto. A criança gosta de dormir, mas a criança dorme, irmãos. Vocês já viram criança dormindo? Criança dorme demais. E quantas pessoas a gente vê que está dormindo na fé? Quantas pessoas dormem muito? Uma criança, quando ela nasce, ela dorme até 22 horas. Não vê as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E muitas pessoas do ministério estão assim, estão dormindo. Não compreendem o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes as coisas estão caindo. A porta da igreja às vezes está precisando de uma manutenção. O telhado da igreja, o jardim, a pintura da igreja, os bancos da igreja. Os obreiros estão precisando de um bom treinamento. A igreja está precisando de uma palavra, de um avivamento, de algo sobrenatural, de algo diferente. Mas a pessoa está dormindo espiritualmente. É menino na fé, não está vendo as coisas. Como Deus irá confiar algo grande se você não está cuidando das pequenas coisas? Como Deus vai te confiar uma casa melhor se você não cuida da casa que Deus te deu? Você chega naquela casa tudo bagunçado, roupa em cima da cama, louça na pia e etc. São um monte de coisas. O carro que a pessoa tem, vem ser um carro, pode ser um carro antigo, talvez... podemos dizer assim, velho, mas um carro bem cuidado, bem limpinho, bem pintado, porque a pessoa está dormindo, está apagada, não está enxergando o que está acontecendo. E isso é muito forte, irmãos. Que o Espírito Santo entre no coração, nos nossos corações, eu falo de mim, nos nossos corações e nos desperte profundamente para que possamos acordar deste sono, possamos amadurecer e evoluir e enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Tem uma pastora na nossa igreja que ela ora e ela disse: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Ou daquilo que o Senhor irá fazer, não me deixe de fora, me inclua. Que essa oração entre no seu coração, diga: Senhor, não me deixe de fora. O Senhor está fazendo o quê? O Senhor quer libertar, o Senhor está libertando, está transformando, está curando. O Senhor quer levantar um ministério, o Senhor quer que eu vá para tal cidade falar do teu reino. O Senhor vai levantar uma cidade do reino neste lugar, eu não sei, mas Senhor, não me deixe de fora. Não me deixe de fora. Eu vou falar aqui do sexto ponto, dos outros pontos eu não vou conseguir falar. Mas eu tenho certeza que essa palavra já está entrando no coração dos irmãos. Sexto ponto. Criança gosta muito de doce. Criança gosta de doce. Ela não gosta de coisas fortes. Você observa uma criança, você dá um pirulito, ela fica feliz. Você tira o pirulito dela, ela fica uma fera.
Você dá uma caixinha de bombom para uma criança, ela se alegra, mas se você for dar um arroz, um feijão, uma carne, como diz lá no Rio Grande do Sul, com tutano, ela não gosta. Ela quer que adoce o paladar dela. E tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão desta forma, que estão querendo só aquela palavrinha, só aquela bajulação. Você é uma bênção, você vai vencer, Deus vai te honrar, Deus vai te engrandecer. Irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo entre no teu coração e arranque essas coisas de menino, que você possa tomar uma posição e dizer: Senhor, a partir de agora, Senhor, eu quero uma mudança, eu quero algo diferente na minha vida, eu quero uma vida nova em Cristo. Eu não quero nada que massageie meu ego, mas eu quero algo forte, algo que me dê substância, algo que me dê capacidade, que me dê direção, algo que me corrija, algo que me faça andar na linha, que eu possa ver o teu reino, algo que eu possa compreender o teu reino. A tua exortação, Senhor, ela vai doer, mas vai me edificar, vai me levantar. Irmãos, e que se você está tratando alguém assim, alguém no teu ministério desta forma, não faça mais isso. Dê um alimento sólido. Vá introduzindo um alimento sólido aos pouquinhos nesta criança, neste irmão, nesta igreja, neste ministério, neste obreiro, para que ele comece a compreender as coisas de Deus. Porque o doce demais pode trazer outros danos, que eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento. Irmãos, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de vocês e que possamos acabar com essas coisas de menino, com esses comportamentos de menino, com essa atitude de menino, e possamos nos desenvolver no reino de Deus e atingir níveis elevados no ministério, que possamos enxergar o reino de Deus como Deus quer, como Deus deseja que enxergamos, e que o Espírito Santo venha derramar uma unção poderosa na vida de cada um, e que o Senhor use vocês nas mãos do Senhor, que vocês sejam instrumentos de Deus para a manifestação do reino de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe Jeremias, em nome de Jesus.